Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu és tão formoso, grandioso, poderoso, majestoso em Teu ser, em Teus atributos, nas Tuas grandes obras e principalmente na Tua grande salvação que nos dá graciosamente em Jesus Cristo. E nós somos tão pequenos, tão frágeis, somos tão inconstantes, tão volúveis, tão pequenos, ó Deus, nós realmente nos humilhamos diante da Tua augusta presença. Confessamos o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa insensatez. E mais uma vez, ó Deus, clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Carecemos, ó Deus, da Tua misericórdia e da Tua graça ainda mais. Abençoa-nos, ó Deus, neste culto. Limpa o nosso coração, trabalha na nossa mente. Pelo Teu Espírito, ó Deus, purifica e nos santifica. Para que apresentemos frutos agradáveis ao Senhor. Queremos que o Senhor colha esses frutos nas nossas vidas, ó Deus. O Senhor se agrade de nós, que o Senhor ande no nosso meio e nos abençoe profundamente. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 17 e 18. Romanos 6, versos 17 e 18. Eu sei que muita gente não estava aqui no princípio do culto. Alguns irmãos chegaram um pouco mais atrasados. Eu falei sobre a minha netinha Mohatsi, essa a quem eu acabei de falar. E hoje é um dia de muita felicidade para a nossa família, porque Mohatsi e Ferist, a sua irmã, com 15 anos agora, se não me falha a memória, vão ser batizadas e vão professar a fé hoje à noite. Esse é um motivo, inclusive, que vocês não vão me ver hoje à noite aqui. É um motivo de muita alegria para a nossa família, né? Ver como Deus, no momento que a gente menos esperava, e não usou só os argumentos que a gente conversava com ela, mas a sua misericórdia, a sua graça e o poder do seu Espírito quebrantou aqueles corações, e elas tiveram que comunicar aos seus líderes espirituais no Islã, aos seus familiares, lá no Irã, melhor dizendo, nos Estados Unidos e no Afeganistão. E a família deserdou. O pai disse, agora vocês não são mais nossas filhas. Então eles perdem todo o vínculo familiar. E é assim que funciona no Islã. Mas graças ao Senhor, Deus salvou aquelas meninas. Versos 17 e 18, diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viesses a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vamos orar mais uma vez. Dá-nos entendimento da Tua palavra, abre o nosso coração e a nossa mente, e dá a mim fidelidade à Tua palavra, para que ela possa falar por si mesma. Eu peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Os irmãos devem estar acompanhando as notícias recentes. O nosso Brasil virou um cassino eletrônico, um cassino virtual. Milhares e milhares de pessoas espalhadas por esse país têm gasto o pouco dinheiro que têm em jogos eletrônicos. As famosas bets, para quem acompanha futebol deve ter visto. Há um problema social gravíssimo que nós estamos enfrentando. Para você ter uma ideia, milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família estão gastando os recursos do Bolsa Família com essas apostas. Muitas pessoas estão ficando insolventes, falindo pessoalmente, familiarmente, problemas familiares, por causa do jogo. Nós avaliando isso, nós pensamos, é o pecado do coração humano.
o desejo de ficar rico do dia para a noite sem ter que trabalhar. Nós entendemos isso, essa é a escravidão do pecado que atinge toda a humanidade. Há 2 semanas atrás, nós tivemos uma notícia muito triste. Um grande pregador norte-americano, batista, reformado, calvinista, na faixa dos 73 anos de idade, líder de vários grandes ministérios no mundo, que eu tive o prazer, junto com Beth, de ouvi-lo pregar algumas vezes quando veio aqui ao Brasil, um dos maiores pregadores que eu já vi, dos tempos modernos, foi afastado de todos os seus cargos, porque teve um relacionamento inapropriado com uma jovem na casa dos 20 e tantos anos. Foi afastado do pastorado, do seu ministério, envergonhou a sua esposa, a sua família, os seus filhos, os seus netos, a sua igreja, os seus ministérios, vários fãs que ele tinha no mundo todo. Fãs não, assim, não é fã no sentido popular, mas aquelas pessoas que o admiravam pela sua firmeza, pela sua pregação, pelos seus vários livros escritos, mas principalmente envergonhou o Senhor Jesus, do qual ele pregava. Aí a pergunta que eu e minha esposa ficamos durante essas 2 semanas pensando de forma muito triste e sem apontar o dedo para aquele irmão, como o pecado é sorrateiro, como o pecado é grave. Por isso, em Romanos capítulo 6, quando o apóstolo Paulo personifica o pecado como um senhor de escravos, ele está dizendo para nós somos livres em Cristo, nós somos libertos em Cristo, mas não para pecar. E ele está nos preparando para lutar contra o pecado. Os versos 17 e 18 podem ser resumidos da seguinte forma: a nossa vida antes de Cristo e após Cristo. Essa é uma passagem fundamental para o dia de hoje. Se nós não compreendermos quem somos em Cristo, nós estamos correndo sérios perigos e estarmos pobremente equipados para crescer em maturidade e santidade cristãs. Em Romanos capítulo 6, verso 16, que foi o tema da minha última pregação, nós aprendemos que nós não somos livres em Cristo para pecar, nós somos livres em Cristo para não pecar. Nós vimos algumas proposições àquela altura, eu vou passar rapidamente, porque já discorri sobre elas todas. Somos escravos. Se você se apresenta como escravo a algo ou a alguém, você é escravo, de uma forma ou de outra. No reino espiritual só há 2 senhores: ou o pecado, ou Deus e a sua justiça. Você só pode ser escravo de um desses 2 senhores. Não dá para ser escravo dos 2 ao mesmo tempo. Você pode identificar o seu senhor somente por aquilo que você vive, pela sua vida. E finalmente, esses 2 tipos de escravidão resultam em 2 destinos radicalmente diferentes: ou morte eterna, ou vida eterna. Aqui nos versos 17 e 18 nós vemos a radical mudança do relacionamento do crente com o pecado. O que é um verdadeiro crente? O verdadeiro crente não é aquele que faz uma bela oração. O verdadeiro crente não é aquele que tenta por si só viver uma vida boa e reta. O verdadeiro crente também não é alguém que afirma as doutrinas básicas da vida cristã. Não há somente uma afirmação doutrinária. O verdadeiro crente é aquele que realmente experimenta uma mudança radical na sua pessoa, no seu modo de viver, naquilo que ele é. Essa passagem descreve o que aconteceu ou o que acontece em nossa salvação, o processo de regeneração. Nós temos 3 pontos aqui: a nossa condição antes da salvação, como que Deus opera essa regeneração na nossa vida, e a nossa condição após a salvação. Primeiro ponto: a nossa condição antes da salvação. Éramos escravos do pecado. Olha o verso 17, ele diz assim: mas graças a Deus porque outrora escravos do pecado. Aqui é um verbo subentendido aqui,
que na língua grega ele significa que nós éramos continuamente escravos do pecado. Nós estávamos debaixo do poder do pecado. Um contínuo estado no pecado. Não eram pecados ocasionais, embora a nossa visão permaneça assim. Nós achamos, olha, não era tão ruim assim, eu pecava uma vez ou outra, eu fazia um deslize, um aqui, outro ali. Na verdade, a Bíblia diz que nós éramos completamente, continuamente escravos do pecado. Mas aí você deve estar pensando agora consigo mesmo, mas pastor, talvez a sua interpretação não seja tão correta das Escrituras, porque eu conheço pessoas muito boas. Eu tenho um vizinho, eu tenho um colega de trabalho, eu tenho um parente, um avô, uma tia, eu tenho pessoas que não são crentes, elas são de outras religiões ou são ateus, e parece-me que elas são pessoas muito boas, elas ajudam as pessoas. E na verdade o apóstolo Paulo já tratou sobre isso, ele está dizendo, não há um justo sequer. No entanto, há várias expressões do pecado, da escravidão do pecado. E eu quero remeter você a Romanos, a partir do capítulo 1, verso 18. Eu não vou tratar novamente do tema, porque eu já falei sobre isso. A partir do verso 18, Paulo mostra 3 classes de pessoas que cometem pecados. E ele engloba todos. Primeiro, o pagão, o depravado. Aquele que você olha na rua e fala, esse é um grande pecador. Isso é fácil de identificar. No capítulo 2 de Romanos, ele vai mostrar aquelas pessoas que são moralistas. Podem ser pessoas religiosas e não religiosas. Pode ser um filósofo. Pode ser um benfeitor. Pode ser uma pessoa aparentemente para a sociedade bem vista. E ele diz, todos também são pecadores. Depois, a partir da metade do capítulo 2 até parte do capítulo 3, ele vai falar sobre os religiosos judeus, os fariseus, dos quais ele fazia parte. Ele fazia parte dessa seita dos fariseus. Há várias formas de expressão do pecado. E finalizando, eu queria ler com os irmãos os versos 9 a 18. Ele diz assim, ele está concluindo essa sessão. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, ele estava demonstrando isso desde o verso 18 do capítulo 1, que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Debaixo do pecado é sob o poder do pecado, o controle do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles as têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a situação, o estado de todos os seres humanos. O Senhor Jesus, ele vai resumir isso com outras palavras. Ele vai dizer assim, olha, se você quiser se justificar na lei, é muito simples. Ame a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Diante desses 2 mandamentos que resumem a lei, todos nós nos desqualificamos. Essa era a nossa situação de pecado, escravos do pecado, antes que Cristo entrasse na nossa vida. Mas no verso 17, parte B, a segunda parte do verso 17, ele nos diz assim, contudo, preste atenção quando você estiver lendo a Bíblia ou meditando na Bíblia, nas palavras mas e contudo. São 2 palavrinhas que às vezes a gente passa batido, mas são muito importantes. Ela está mostrando agora o oposto. O que eu era antes, agora o que eu sou depois de Cristo entrar na minha vida. Contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Vamos esmiuçar um pouco isso aqui para você ver a riqueza que nós temos aqui. Ele está falando aqui agora para todos os crentes em Roma, a igreja de Roma.
Ele está falando vós, tem um vós subentendido aí. Vós todos foram alcançados por alguma coisa que mudou a vida de vocês. Ele está falando sobre crentes verdadeiros. E ele está falando que esses crentes são obedientes de coração. Isso já aconteceu, está no passado. Contudo, veja o verbo novamente, contudo, viestes a obedecer de coração. Isso já aconteceu. E aconteceu com todos os crentes. Isso é o que nós chamamos de conversão. Ele usa a palavra aqui, obediência, obediente, que no contexto do Novo Testamento significa o arrependimento e a fé. Essa é a obediência do Evangelho. Essa é a obediência da nova aliança. Nós somos obedientes agora porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque nos dobramos diante do senhorio do Senhor Jesus Cristo, nos submetemos a Ele. A resposta que o Evangelho requer de cada um de nós é arrependimento e fé. Eu reconheço, a minha vida está ruim, a minha vida está em pecado, eu sou escravo do pecado, e eu creio que o Senhor Jesus Cristo veio para morrer a minha morte, veio para pagar o meu pecado, e redunda isso em obediência ao Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele, no começo do seu ministério, em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, nos diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É a única coisa que o Senhor Jesus exige dos seus seguidores: arrependimento e fé nas boas novas que Ele vem trazendo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 5, ou seja, no começo da sua carta, ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. A obediência aqui significa eu ter fé naquela mensagem do Evangelho que o Senhor Jesus nos trouxe. E no final da carta de Romanos, Romanos 16, versos 25 e 26, nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para confirmar, ele está falando de Deus, o Pai, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por intermédio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Isso é o que significa a obediência de todo o coração. A nossa escravidão ao pecado, ela começa quando nós nascemos. Então, aqueles que são pais de crianças pequenas, lindas, fofinhas e cheirosinhas, você está com uma criança que, a princípio, é um grande pecador dentro da sua casa. Não se esqueça disso. O Salmo 51 revela isso para nós. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos nós nascemos nessa condição. A nossa escravidão a Deus começa quando, pela graça, obedecemos ao Evangelho. E é graça. Morad-se agora obedece ao Evangelho. Mas foi a graça de Deus que alcançou aquela menina. Eliseu é pastor, o pai dela, o pai adotivo. O avô é pastor. A avó fez curso de seminário teológico. Todos estavam dando testemunho a ela. Mas quando a graça do Senhor atingiu o coração daquela menina, as cadeias foram quebradas. Deus usou, certamente, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que convivemos, o amor da avó, o amor do pai, o amor da mãe adotiva. Mas é quando a graça do Senhor atinge o coração. Não é coerção ou pressão sobre nós. A Bíblia fala, o nosso texto diz que vem do coração. Ela vem do interior do nosso ser. E coração na Bíblia não é o coração da nossa cultura. Não tem a ver com emoções, com sentimentos. Coração é o ser mais interior do nosso ser. É aquilo que está antes da mente, dos pensamentos, da volição, da vontade, dos próprios sentimentos, da razão.
coração é o nosso ser mais interior. Essa obediência é implantada por Deus dentro do nosso coração. A pergunta é, como acontece essa mudança? Quais são as causas desta mudança? Como aqueles irmãos de Roma, contudo, vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues? Nós temos duas causas aqui. A primeira causa, a causa chamada imediata. A causa primeira que está ali de cara, é a forma de doutrina. Essa palavra forma de doutrina que está aqui é uma palavra grega que significa padrão, forma, molde. Então, na verdade, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que o Senhor Deus utilizou a palavra dele, o Evangelho, para nos moldar, para nos colocar, para formar um novo ser em nós. A doutrina aqui é o próprio Evangelho, é a própria mensagem do Evangelho. Anders Nygren, um grande expositor da carta de Paulo aos Romanos, um sueco, ele diz o seguinte: mas o ensinamento cristão não é apenas a proclamação sobre a ação de Deus em Cristo. É sempre o padrão ou tipo, em grego tipos, em conformidade com o qual toda a vida do cristão deve ser moldada. Então aquela causa primeira, aquela causa imediata, é quando o Senhor Deus encaixa a nossa vida no Evangelho, nos faz crer. De outra forma nós não creríamos. O molde, a forma, o padrão do Evangelho, ele molda, ele forma, ele transforma aqueles que o recebem. Por isso me estranha muito algumas pessoas que se dizem ser cristãs e querem continuar numa vida de pecado, como se o Evangelho de Jesus Cristo não mudasse as suas vidas. Você já deve ter ouvido falar de algumas igrejas ditas cristãs ou evangélicas, em que são igrejas para homossexuais. Então você pode assumir a sua homossexualidade e ali adorar naquela igreja a um Jesus estranho ao Evangelho. E outras aberrações que nós vemos nos nossos dias. Portanto, esta causa imediata que o Senhor Deus usa na nossa vida, ela nos transforma, e é a forma do Evangelho. Essa forma do Evangelho, e é através da sua palavra. Por isso o catolicismo durante muito tempo desprezou a palavra de Deus, e até hoje despreza. Porque eles dizem que a igreja é autoridade sobre a palavra. E nós cremos de forma diferente, é a palavra que é autoridade sobre a igreja. É a palavra que nos transforma. Se você ainda não é crente nessa manhã aqui, que está me ouvindo, você deve se expor ao Evangelho o tempo todo, até esse Evangelho falar ao seu coração. Tiago, capítulo 1, verso 18, nos diz assim: pois segundo o seu querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos gerados novamente. O crente é uma pessoa que nasceu de novo. Ele faz parte de uma nova criação. E quem fez isso? A própria palavra. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias são primeiros frutos de uma nova criação. Foi isso que Deus fez conosco. 1 Pedro 1, 23 nos diz assim: pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, que é a semente com que qualquer criança nasce. Essa é uma semente corruptível, já nasce corrompido pelo pecado. Mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, meus irmãos, nós não temos um novo nascimento. Nós não temos uma conversão, uma mudança de vida. Deus se utiliza da sua palavra e do poder do Espírito Santo. Por isso você deve amar essa palavra. Por isso você deve conviver com essa palavra. Por isso você deve ler essa palavra. Por isso você deve meditar nessa palavra. Por isso você deve ser exposto à pregação desta palavra. Por isso que a autoridade deste púlpito não está no pregador, mas está na sua palavra. Eu tenho dito aos meus colegas assim: olha,
Ser pastor não é complicado em alguns sentidos. Mas por outro, ele é muito simples, não atrapalhe a palavra. Fale o que a palavra diz, só isso. Ela faz o resto por si só. Mas existe uma causa final não no sentido de tempo, uma causa que está por detrás dessa causa, que é o evangelho, a exposição da palavra. Veja que o verso diz assim: viesses a obedecer de coração à forma de doutrina a que fosses entregues. E eu pulei o comecinho do verso 17 propositalmente, porque ele diz assim: mas graças a Deus. Então, na verdade, a causa final, a causa subjacente a todas é o próprio Deus nos entregou ao Evangelho. É Ele que nos molda ao Evangelho. Os crentes foram entregues a esta doutrina, a este ensino, a esse Evangelho. Nós somos entregues por um outro alguém, a outro poder. Nós somos tirados de um poder, o senhorio do pecado, para outro poder, o senhorio de Deus e da sua justiça. Foi Deus que fez isso, não fomos nós. Nós não teríamos condição de fazer isso. Em Romanos 1, quando Paulo está dizendo que Deus entregou os homens ao pecado, ele usa essa expressão 3 vezes. Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, diz assim: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, Paulo não estava presente naquela igreja, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, Jesus. Isso é um ensino de disciplina na igreja. E ele está usando o mesmo verbo, entregue. 1 Timóteo 1,20 também fala sobre disciplina. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Novamente um texto de disciplina. Então, na verdade, o que o Senhor Deus está nos fazendo aqui? Ele está nos entregando essa forma de doutrina. A ação é de Deus, não é nossa. Nós éramos escravos sendo entregues de um senhor para outro. Volto a repetir, você não é uma pessoa totalmente livre, absolutamente livre. Você é livre pelo Evangelho de Cristo para ser escravo de Deus e da sua justiça. Quem nos entregou? Deus. Deus quebrou as cadeias de escravidão do pecado. Foi Deus que fez essa obra. Isso está no verso 17. Nós somos tirados de um poder para outro através da mensagem do Evangelho e de uma ação sobrenatural, poderosa, soberana, graciosa do próprio Deus. Qual a nossa condição, então, agora após a salvação? Verso 18, diz assim: e uma vez libertados do pecado, ou seja, uma ação que aconteceu no passado e de forma completa, de uma vez por toda, encerrada, o Senhor Deus nos libertou do poder do pecado, Ele nos tirou daquele reino. Diz assim: fostes feitos servos da justiça. No verso 2 do capítulo 6, o apóstolo Paulo já havia dito para nós que nós morremos para o controle do pecado. Você não tem que obedecer ao pecado, nunca mais. Você foi liberto do poder do pecado. O pecado influencia a nossa vida ainda hoje, é verdade. Eu não estou dizendo de forma nenhuma aqui que qualquer crente pode atingir a impecabilidade. Isso não existe. Embora algumas correntes evangélicas no passado creram dessa forma. Mas o pecado é como se fosse um grupo terrorista, um bando de terroristas que faziam parte de um exército, de um poder constituído e que foram derrotados. Foi isso que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, Ele viveu uma vida perfeita no nosso lugar, Ele morreu a nossa morte para o pecado, Ele ressuscitou para a vida eterna, tudo por nós. E quando Ele fez isso, Ele derrotou o poder do pecado sobre nós. O pecado já não tem um poder legal constituído de tal forma que você, como crente, possa dizer assim: eu não consigo me libertar do pecado. Isso não pode acontecer na vida de um crente.
Você pode lutar contra o pecado. Você talvez tenha pecados que você vai lutar a vida toda. Mas é possível lutar contra o pecado. Então, se você não conhecer essas coisas que Deus nos dá em Cristo, você vai estar fragilizado. Isso não se aplica só aos incrédulos que estão lá fora, como aqueles que estão jogando na grande jogatina eletrônica que se transformou o nosso país. Mas você também pode pecar ainda hoje. Pode ser um pastor de 73 anos, com vários ministérios. No verso 14, o apóstolo Paulo já tinha nos dito: o pecado não terá domínio sobre vós. Você não é livre para viver para si mesmo. Existe um vós oculto aí novamente. Ele está falando de todos os crentes. Não é só para alguns líderes. Não é só para os pastores. É para todos os crentes. O Evangelho nos iguala a todos. Todos os que estão em Cristo são libertos do poder do pecado. Vocês foram feitos escravos da justiça. Está na voz passiva o verbo. Você não fez nada por isso. A vida de Jesus se torna então atrativa a nós. Nós desejamos a Cristo. Cristo é o desejado do nosso coração. Agora nós estamos debaixo do poder e da influência da justiça da justiça de Deus. E essa justiça não é aquela legal, é aquela forma de vida que agrada a Deus, que está conforme a lei. E isso está se cumprindo, na verdade, as promessas, as profecias do Antigo Testamento. Jeremias 31, versos 31 a 34, presta atenção. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, lá no Egito, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Ele usa a figura aqui de o Senhor é o marido e Israel a esposa. Eles me traíram, eles adulteraram. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Essa é a característica do servo do Senhor hoje, do cristão hoje. Também no coração lhes escreverei a lei. É Ele que faz. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Essa é a obra de regeneração que o Senhor faz na nossa vida hoje. Ezequiel 36, versos 25 a 28 diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, água para limpar. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Botarei dentro de vós, ou porei dentro de vós, o meu espírito, e eu farei, que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ou seja, eu vou casar com vocês novamente. Mas veja, é para a obediência. Não é para viver de qualquer forma. Ainda, em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 a 20, diz assim. Acaso não sabeis que o vosso corpo de cada um de nós hoje aqui, é santuário do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo. Eu e você, cada um de nós é um templo de Deus. E juntos nós somos o grande templo de Deus, onde o Senhor habita com o seu Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o Espírito que nos foi dado por Deus, e que não sois de vós mesmos. Quando começar o ano 2025, quando você se sentar com a sua família para planejar talvez a sua empresa, as suas coisas, o que vocês vão fazer, se vocês vão mudar, se vocês não vão mudar, em que escola vocês vão colocar os filhos, ou mesmo quando você pela manhã se levanta, qual é a primeira pergunta que você faz?
O que eu estou buscando para mim? Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Nós temos um Senhor que é o nosso Deus. Devemos perguntar para Ele: porque fostes comprados por preço, e o preço foi altíssimo. Foi a vida do Senhor Jesus Cristo, o seu sangue derramado naquela cruz. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Com aquilo que você fala, como que você anda, o que você assiste, o que você ouve, o que você faz no dia a dia. Simples assim. Ou seja, Ele está dizendo para nós, aquele que é crente mesmo, ele não vai perecer jamais. A sua fé não perecerá. Você pode ter certeza de salvação. Aliás, toda essa passagem do capítulo 5 até o capítulo 8, ele está falando sobre certeza de salvação. Ele não está falando nem de santificação. Ele está falando sobre a certeza que a justificação pela graça por meio da fé somente nos concede. Você pode ter certeza, o pecado já foi derrotado na sua vida. Você não vai perder a salvação. O pecado jamais vencerá você. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Nós cantamos esse versículo ontem à noite aqui na nossa comemoração. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crente, você está seguro nas mãos do Senhor, assim como você foi transportado de um império, de um senhor terrível que é o pecado, para outro império, para outro senhor que é o nosso Deus e a sua justiça. Conta-se uma história, você pode depois procurar na internet, ela tem várias versões. Num país distante, numa cultura distante da nossa, numa língua completamente diferente, havia um costume naquela pequena vila, daquele pequeno país. Para você se casar com a filha de alguém, você tinha que dar um dote. E o dote era mais ou menos da seguinte forma. Se a mulher fosse bonita e prendada, se a jovem fosse muito bonita e muito prendada, se ela fosse uma jovem agradável, de fala suave, muito feminina, ela valeria talvez 3 vacas. Então o pretendente deveria ali dar àquele pai de família 3 vacas. Mas se a mulher ela fosse feinha, se ela tivesse algum problema visual, e principalmente se ela tivesse assim, uma educação não muito boa, se ela fosse grosseira, se ela falasse palavrão, se ela não cozinhasse bem, se ela provavelmente não fosse uma boa esposa, ela não valeria quase nada, talvez um ratinho. Tinha um homem nessa vila que tinha várias filhas, muitas filhas bonitas, e uma última filha que era muito feia. E era muito grosseira, muito mal educada, e dava muito problema para aquele pai. Aquele pai pensava, como que eu vou fazer para casar essa filha? Uma cultura distante, um tempo distante, um país distante. Um dia aparece um jovem comerciante rico e chega para aquele senhor e diz assim, olha, eu quero dar 8 vacas por aquela sua filha mais feia e mais desengonçada. O homem não entendeu. Falei, como assim? Não, pode dar 3 só, é o preço. Na verdade, nem era 3, era um ratinho. Ele falou, não, mas eu quero dar 8 vacas. E deu 8 vacas por aquela moça e a levou embora e foi para um lugar muito distante. Passado um tempo, aquela família, depois de um bom tempo, encontrou aquela jovem. E agora aquela jovem estava bonita. Ela estava requintada. Ela estava linda. Ela era uma mulher maravilhosa e aquele marido a amava profundamente. A família não entendeu nada. E perguntaram para aquele jovem comerciante, o que aconteceu? E aquele jovem disse para o pai, eu paguei um preço muito alto por ela, não paguei?
Eu trabalhei na vida dela para que ela pudesse viver como uma pessoa que valeria 8 vacas. E por isso agora ela é essa pessoa maravilhosa. O Senhor Jesus pagou um preço incalculável por pessoas feinhas e desengonçadas como cada um de nós. Mas não para nós permanecermos feinhos e desengonçados, mas para transformar a nossa vida em pessoas que valem o preço que Ele pagou. O preço foi Ele que pagou. Foi Ele que te tirou do poço de lama e de perdição. Vamos orar. Deus, nós te amamos, te adoramos e te bendizemos. Nós éramos pessoas tão estragadas, ó Deus, mesmo dentre nós, aqueles que eram aparentemente boas pessoas. Estávamos escravos do pecado de várias formas. Escravos na nossa intelectualidade, nas nossas emoções, na nossa vontade, nas nossas atitudes, até mesmo na nossa inatividade, até mesmo aquilo que não fazíamos, pecávamos contra o Senhor. Mas o Senhor nos amou e nos deu o teu Filho. O Senhor tomou a iniciativa toda, o Senhor fez todo o processo. O Senhor nos deu o teu Espírito. O Senhor nos moldou ao teu Evangelho. O Senhor colocou dentro de nós o arrependimento e a fé. O Senhor agora tem transformado a nossa vida para que sejamos escravos do Senhor e da tua justiça e andemos na tua verdade. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. E também te agradecemos, ó Deus, pela certeza que temos, que o Senhor jamais vai nos desamparar, jamais vai nos jogar fora, jamais vai nos deixar voltar ao antigo Senhor de escravos. Ó Deus, dá a nós, crentes em Cristo Jesus, nós que já somos regenerados, dá-nos a compreensão daquilo que somos em Cristo Jesus, para lutarmos contra o pecado com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso tempo, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso dispor. E ajuda, ó Deus, aqueles que talvez ainda não entenderam essa mensagem, a se arrependerem e crerem no Evangelho, nas boas novas de salvação que temos em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém.